O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nesta noite nos convida a meditar sobre dois temas: o amor e a misericórdia. Duas palavras inseparáveis: amor e misericórdia. E o exemplo que nos é dado é o exemplo do Davi, aquele que teve condição de se vingar contra o seu inimigo, mas ele teve misericórdia. Ele não quis derramar o sangue de um ungido, de um escolhido de Deus. E Jesus no Evangelho, nos ensinando sobre o amor, insiste muito, nos convidando a amar os nossos inimigos, a fazer o bem para aqueles que nos odeiam e a rezar
para aqueles que nos perseguem. E assim, o convite universal: sejamos misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Vamos voltar sobre esse exemplo do Davi, que a primeira leitura do primeiro livro de Samuel nos apresenta hoje, para nós entendermos a ação e o ato que Davi vai realizar. É preciso voltar na história e colocar esta leitura no seu contexto. Estamos aqui no ano de 1040 antes de Jesus nascer. Naquele tempo, Israel pediu a Deus que lhe desse um rei ao exemplo das outras nações ao seu redor. E diante desse pedido do povo escolhido, o Senhor vai pedir a Samuel de ungir Saul como rei de Israel. Saul ficou um pouco duvidoso. Por quê? Porque o povo de Israel tinha como único rei o Senhor Deus. E pedir outro rei seria então ofender, seria então trair ao Senhor Deus. Mas o próprio Deus disse a Samuel: vai ungir Saul como rei de Israel. E Samuel ungiu Saul e ele se tornou o primeiro rei de Israel. Muito cedo, Saul vai abandonar o caminho da fidelidade. Saul vai se envolver nas guerras. Saul vai se afastando pouco a pouco dos caminhos do Senhor. E aqui tem a figura de Davi, aquele que combatia ao lado de Saul. E Davi, depois de matar aquele inimigo temido do rei Saul, voltou. E as senhoras, as mulheres, começaram então a cantar. Nesse canto dizia: Saul matou 1000 e Davi matou centenas de milhares. Esse canto não agradou de jeito nenhum a Saul. Esse canto despertou ciúme, inveja no coração de Saul, porque a Davi se atribuía milhares e a ele apenas 1000. E a partir daí, Saul vai começar a perseguir Davi, querendo matar Davi. Ele mesmo vai conduzir as tropas. Nos disse a primeira leitura de hoje, 3.000 homens. Saul mobilizou 3.000 homens para matar apenas uma pessoa, Davi. A partir daquele momento, Davi começou a fugir, se afastar de Saul. Meus irmãos e minhas irmãs, quando chegou o momento oportuno, Davi entrou no acampamento de Saul. Entrou este adormecido junto com seus homens, seus soldados. E o servo de Davi lhe disse: este é o momento que não pode perder. Vai matar a Saul, porque ele está te perseguindo. Ele está nas tuas mãos. Como disse muitos brasileiros, está na mão, né? Mas Davi disse: quem poderia estender a mão sobre o ungido do Senhor e ficar impune? Vejamos a resposta de Davi. Ele trata Saul como um ungido do Senhor. Portanto, não se pode estender a mão, não se pode matar
não pode derramar o sangue do ungido. E Davi pegou apenas a lança e a jarra de Saul e foi se afastando, chegando a uma boa distância, chamou Saul. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não quis te matar. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu tive misericórdia de ti. Manda alguém buscar a tua lança e a tua jarra. Meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós pergunte neste momento, mesmo você que está participando pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio Web Basílica de Nazaré, pergunte a si mesmo, quantas vezes eu, você, nós já tivemos a ocasião de nos vingarmos e não fizemos aquilo? Quantas vezes nós já tivemos a ocasião de fazer o mal ao nosso inimigo e nós livremente nos recusamos de fazer aquele mal? Davi é um exemplo para nós. Ele teve todas as ocasiões, todas as oportunidades para se vingar do seu inimigo, mas ele não o fez. Ele recusou de derramar o sangue inocente. E nós, como nós nos comportamos diante dos nossos adversários, diante dos nossos inimigos? Só Deus sabe. A gente profere a maldição, a gente vai xingando, a gente vai falar coisas pesadas para as pessoas, né, inimigas. Nesse 7º domingo, Deus nos apresenta o exemplo de Davi. Mesma coisa, nós também não devemos agir com maldade diante daqueles que nos maltratam. Devemos usar da misericórdia. Cada um está pensando no seu coração, puxa, se Deus pudesse me oferecer tal ocasião diante daquele inimigo que está me tirando a paz, não sei o que eu ia fazer. Como cristão, pense positivo, não faça o mal, faça o bem. Podemos então voltar à nossa primeira leitura e nos perguntar: qual motivo levou a Davi de não matar Saul? Por quê? Em primeiro lugar, Davi não quis derramar o sangue de uma pessoa. Não só isso, uma pessoa ungida. Davi não quis derramar o sangue de um escolhido do Senhor Deus. Davi tem um respeito muito grande diante da escolha de Deus. E nós também devemos imitar a Davi, ter respeito dos ungidos, das ungidas do Senhor Deus, ter respeito para com os escolhidos do Senhor Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos perguntar como nós também tratamos os ungidos, as ungidas do Senhor Deus. Quantos bispos, quantos sacerdotes, quantos diáconos, religiosos, religiosas, já sofreram agressões físicas, verbais, até perder as suas vidas. A perda do respeito para com o consagrado, para com o ungido, para com o escolhido de Deus, pode atrair
consequências gravíssimas sobre aquela pessoa que o maltrata. Segunda coisa, nós cristãos devemos saber que toda pessoa humana, qual que seja as suas opiniões, qual que seja a sua vida, é ungida de Deus. Portanto, nós devemos respeitar essas pessoas ungidas, essas pessoas escolhidas por Deus. Vamos deixar de proferir palavras que destroem, palavras que matam espiritualmente, moralmente, psicologicamente aqueles ungidos e ungidas do Senhor Deus. Matar não somente usar pistola, faca, matar pode ser também pela língua. Que as nossas palavras sejam palavras para abençoar, sejam palavras para testemunhar da misericórdia do Senhor Deus. Se alguém tem ainda essas tendências de querer se vingar por o amor de Deus, nesta noite devemos tirar tudo isso do nosso coração e deixar que a misericórdia de Deus nos caracterize. Deixar que a misericórdia de Deus conduza toda a nossa ação, todo o nosso agir. Não responder ao mal pelo mal. É isto que nos disse hoje Jesus Cristo no Evangelho. Amai os vossos inimigos, rezai pelos aqueles que vos perseguem e fazei o bem para aqueles que vos odeiam. Esse mandamento do Senhor Jesus Cristo não está fora do nosso alcance. O amor faz parte da vida do cristão. O amor é a natureza do Senhor Deus. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, escreveu uma carta encíclica dizendo: Deus é amor. E nós somos chamados a amar da mesma forma que Deus nos ama. Aquele que ama, disse São João, nasceu de Deus e conhece a Deus. Devemos então alimentar o nosso coração de sentimentos bons, de sentimento de amor e afastar-nos do ódio, do rancor, de todos os ressentimentos que vêm gerar o câncer espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, este amor deve começar nas nossas famílias. Hoje, encontram-se na família irmãos que não se falam, irmãs que não se falam, filhos que não querem mais falar com os pais, pais que não falam mais com os filhos. Como podemos afirmar que somos cristãos enquanto estamos vivendo tais situações? Em que reside a nossa vida cristã? Eu, como padre, tenho a obrigação de nos dizer que estamos errados se ainda estamos vivendo assim. Começando comigo mesmo e com vocês que estão participando desta Santa Missa. Não tem nada, absolutamente nada, que justifique o fato de um cristão não amar. Padre, ele me tratou mal, ele me ignorou, ele fez muitas coisas erradas contra mim. Isso é motivo para não amar? Absolutamente não. Alguém vai dizer: Padre, porque ainda não sofreu o ódio, porque ainda não passou por situações constrangedoras, por isso que está falando desse jeito. Negativo. Negativo. Todos nós já passamos por tais situações, mas nada
absolutamente nada pode justificar o ódio na vida do cristão. Devemos responder ao mal pelo bem, e assim nos recomenda Jesus. Sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Vamos limpar nesta noite esta sujeira de ódio, esta sujeira de mágoa, esta sujeira de ressentimento do nosso coração, para que Jesus nos recria um novo coração capaz de amar, capaz de ter misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.